Ah, mas em casa o meu marido é de um jeito e na rua com os amigos ele é completamente diferente. Eu tenho certeza que ele faz isso só para me provocar e me deixar irritada. O que eu posso fazer para mudar esse homem? Mas eu tenho certeza que você já falou uma dessas três frases. Ou será que você já falou as três? Como está o relacionamento com o teu marido? Na verdade, não precisa nem me falar então, tá? Só pensa. Em qual situação você já chegou a usar uma dessas três frases? Calma, não se culpe, tá? Não precisa se sentir culpada. Eu também já falei muitas vezes essas três frases, mas eu vou falar aqui para você o que eu fiz e continuo fazendo para não precisar mais usar nenhuma delas. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você. Muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Miriam, sou casada, mãe de um casal, filha e amada do meu rei, tá? Sexóloga cristã em formação pelo Instituto ICS. E aqui eu também vou dar ferramentas para com que você viva e desfrute de um casamento abençoado. Compartilho aqui, ó, de rainha para rainha, contando para você também as minhas experiências. As coisas começaram a melhorar no meu casamento, assim, fluir de uma maneira mais leve, quando eu entendi que em um casamento necessita existir algo chamado diálogo. Pois é. Se você procurar aí no Google, você vai ver que diálogo significa o quê? Uma conversa, né, uma fala entre duas ou mais pessoas. Então, duas. Não era somente eu, e não é também, né, somente eu, que isso eu tenho praticado sempre, que preciso falar. Não é somente você, mulher, rainha, que precisa ficar falando também. A gente sabe que a gente gosta de falar, né? Falar e sempre quer ter razão. Mas isso não é um diálogo, tá? E apenas a gente jogando tudo que a gente tem que falar, que a gente quer falar em cima do nosso marido. Mas talvez você pode pensar também aí onde você está e falar: ah, Miriam, mas eu já tentei conversar, eu já tentei falar, eu já tentei explicar, mas parece que às vezes ele não me dá atenção, parece que às vezes ele nem ouve, na verdade nem escuta, né, o que eu estou falando, parece que às vezes ele até é meio arrogante, me deixa até falando sozinha. Pois é, rainha, bem-vinda. Estamos no mesmo barco. Na verdade, digo que estava no mesmo barco, porque agora, como eu sou aqui, ó, uma amiga sua, vamos conversar aqui de rainha para rainha. Eu vou dar para você 5 dicas para você começar a ter um diálogo no seu casamento. 5 não, melhor. 6 dicas. Uma é um bônus, tá? E prestem atenção na última, que vai ser um bônus extra essencial no teu casamento. Primeira dica, tá? Anote aí se você quiser. Ou depois você volta a assistir e anote tudo aqui que eu vou falar para você. Escolha o momento certo, tá? O momento certo é aquele que você não vai estar cansada já do dia a dia, das coisas que você tem que fazer, sabe? Aquele serviço que a gente faz, do trabalho, nem você e nem o seu marido, tá? Então escolha um momento que os dois estão tranquilos, que principalmente também não estejam estressados, tá? Escolha esse momento certo. Se vocês tiverem filhos que já entendem, fale para o filho. Ó, primeiro você vai chegar, né? Quando você escolher esse momento certo, você vai falar com o seu marido que você gostaria de conversar com ele tranquilamente, tá? Tranquilamente. E aí, seu marido, ok, tudo bem, pode falar. Você vai chegar, né? No filho que já entende e falar que vocês vão conversar. Ter uma conversa, você, né? A mamãe e o papai vai conversar, tá? Mas pode ficar tranquila, a gente só vai conversar um pouquinho. Para eles também não pensarem, né? Vai que vocês nunca chegaram a conversar realmente, ah, vamos para tal lugar, tal cômodo, que seja, a gente vai conversar e o que eles podem pensar. Então, sempre oriente os filhos, né? A gente tá conversando, mas tá tudo bem, tá? Segunda dica, seja clara e direta, tá bom, rainha? Olha, homem não gosta de muita enrolação, não, tá? Homem
sabe que ele às vezes não tem muita aquela paciência. Você vai ser muito clara, tá? Vai falar quais são os seus sentimentos daquela situação que você tá querendo conversar com ele, expressar, tá? Com clareza os teus sentimentos, mas principalmente não critique o teu marido, tá bom? Fale assim com tranquilidade, fale de maneira saudável, tá? Não venha ser agressiva, não precisa agir com agressividade na tua fala, tá? Fale com calma, fale normal. Mesmo que você precisar respirar fundo, contar até 15, 30, 40, brincadeira. Mas fale, tá bom? Converse de uma maneira natural, entendeu? Terceira dica: use sempre eu ao invés de você, tá? Quando você vai expressar algo dos seus sentimentos, de alguma situação, você fale o seguinte: olha, eu não sei se eu estou errada, é bem assim, tá? Eu não sei se eu entendi direito, olha, que eu percebi, né? Algo assim, eu, não do tipo assim, sabe, rainha, do jeito que a gente tá acostumada. Ah, mas é que você fez isso, né? Que às vezes a gente, né, não estava, em nome de Jesus. Eu tenho aprendido também e quero que você aprenda também. Não é falar você, olha, porque você isso, você aquilo. Não. Eu posso estar errada, mas eu entendi, eu vi, eu percebi, entende? Use sempre o eu quando você quer expressar alguma coisa, para vocês terem esse diálogo mais saudável. Olha, pratica isso, hein? Agora vamos lá para quarta dica. Evite julgamentos e críticas. Pelo amor de Deus, rainha, vamos evitar julgar o nosso marido, criticar o nosso marido, tá bom? Quando você estiver conversando, falando para ele, né, em primeiro lugar, por favor, rainha, olha, se concentre, tá, em buscar a solução para essa situação, né, para esse problema que você está apresentando para ele. Dica número 5, tá? Olha, seja respeitosa e empática, tá? O que que é isso, rainha? Respeite, tá bom? Olha, saiba conversar, saiba também ouvir o lado dele. Não queira interromper ele quando ele estiver falando. Olha, rainha, eu vou confessar aqui para você, eu tenho aprendido isso todos os dias ainda, porque eu sempre fui daquela que interrompia. Então, se você é assim como eu, porque se tá falando, se o marido tá falando alguma coisa e você sabe que talvez não é bem assim, não foi bem isso. Só que às vezes ele tá falando a visão dele, a maneira que ele viu, a maneira que ele percebeu, a maneira que ele acredita que foi, entendeu? Não queira interromper. Espera o marido falar primeiro. E outra coisa, no momento que ele estiver falando, não fique fazendo caras e bocas, porque eu também já fui muito de fazer isso. Que é quase que a mesma coisa, né? A gente não tá falando, mas lá por dentro tá, não, mas não é assim. Aí você quer falar, só que você fica fazendo aquelas caras e bocas. Não, fique normal e tente entender, tá? A situação, as necessidades também do seu marido, os sentimentos, o que ele tá expressando. E agora nós vamos para a sexta dica, a dica bônus, a dica extra. Só que, rainha, antes de eu dar essa dica para você, o que eu quero que você faça, se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreve nesse canal, porque se você gosta, se está gostando desses conteúdos que eu estou aqui passando para vocês, 2 vídeos na semana. Então se inscreva, ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificada, tá? De um vídeo meu aqui, de conversa entre rainha, tá bom? De rainha para rainha. Também dê seu like, se você quiser deixar alguma sugestão de vídeos, de tema de vídeo também relacionado a isso, pode deixar aqui, tá? Nos comentários. E outra coisa, importante, depois que você terminar de assistir esse vídeo,
vai e compartilha ele com uma amiga, rainha tua também, que você sabe que precisa dessas dicas para desfrutar de um casamento maravilhoso. Sexta dica. Antes de você fazer essas 5 dicas, essa sexta é a principal, que na verdade você precisa fazer dela a primeira na tua vida. Sabe qual é? Ore. Converse com Deus. Fale com Ele em primeiro lugar. Porque talvez você pode pensar, Miriam, você fala isso, mas não é fácil, meu marido não é fácil. Eu sei, nós também mulheres não somos fáceis, né? Mas se você colocar diante de Deus essa situação, antes de você agir, você ir lá e praticar essas dicas, eu tenho certeza que algo na tua vida, no teu casamento vai acontecer. Você pode pensar que talvez, mas Deus não se importa muito com essa situação. Deus pode ter tantas outras coisas assim para se fazer e ele vai se importar com a situação que eu estou vivendo, com o meu marido, sim. Eu costumo dizer que família é um presente de Deus. E se é um presente dele para nossa vida, como que ele não vai se importar? E ele se importa tanto que da mesma maneira que você deseja ter um diálogo, começar a desenvolver um diálogo saudável com o teu marido, ele também tem o desejo de ter o diálogo com a gente. Eu vou mostrar para você, sabe onde está escrito? Eu estou aqui com a minha Bíblia e em Lucas, no capítulo 18, no versículo 40 ao 42, eu vou ler para você entender. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: "O que é que você quer que eu faça?" "Senhor, eu quero ver de novo", respondeu ele. Então Jesus disse: "Veja, você está curado porque teve fé." Você percebeu algo, rainha? Jesus já sabia que ele era cego, mas ainda assim, Jesus perguntou para ele o que é que ele queria que Jesus fizesse por ele. Você percebeu que houve um diálogo, uma conversa. E da mesma maneira que Jesus perguntou para esse homem cego, ele pergunta para você: "O que você quer que eu faça?" Então fale para ele. Coloque diante dele essa situação. Coloque diante de Jesus esse sentimento que você tem, essa falta de diálogo, para você ver como o diálogo é importante. Porque se não fosse, ele não perguntaria para ele, para esse cego, no caso, o que ele queria que ele fizesse. E ainda assim, Jesus perguntou e depois ainda ele continuou falando com ele. Então você vê como o diálogo se faz necessário e principalmente também no nosso casamento. Então coloque aos pés de Jesus essa situação, pede para com que ele vá preparando o coração do teu marido, um momento oportuno para você falar com o seu marido, entendeu, rainha? Vá pedindo para Jesus em primeiro lugar. E vai pedindo também para com que ele te dê sabedoria na maneira de você falar, para com que você venha ouvir, venha adquirir isso todos os dias. Peça com que o Espírito Santo já vá agindo, para com que assim, no momento que vocês conversarem, você possa realmente falar: "Deus, muito obrigada, porque o Senhor se fez presente naquele momento. Muito obrigada por essa experiência", e com que a partir dessa conversa, desse diálogo que você vai ter com teu marido, isso venha se tornar hábito, não somente para discussões, mas para tudo, para conversa, para solução de problemas, para dividir sentimentos, para tudo, com que não falte o exemplo de Jesus no teu casamento. Diálogo. Que Deus abençoe a tua vida, rainha, a tua casa, a tua família, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo.